Fala pessoal do Café com One Piece, Fidelis aqui, e hoje vocês vão ver um vídeo aí do deck profile da minha Belo Bet, que eu gravei o deck profile antes do Regional e da Treasure Cup, mas a gente já tem os resultados, que eu consegui pegar top 32 com a Belo Bet, lá na Treasure Cup, então no domingo. Então me garantiu aí alguns prêmiozinhos esse deck. Então fiquem aí com o deck profile, como eu joguei lá na Treasure. E ao final do vídeo eu vou voltar para deixar aí para vocês falar um pouco de como foram as partidas durante a Treasure, né? E bom vídeo para vocês. Fala pessoal do Café com One Piece, Fidelis aqui, trazendo para vocês hoje um deck profile aí de uma das líderes que eu tô jogando nos últimos meses aí, que é a Belo Bet, né? Que é um deck que ficou muito em evidência aí a partir da OP9, OP10 aí. Por quê? Porque o meta tava bem propício para ela, né? Era um deck que tava meio esquecido, mas que voltou, né? Com o meta ficando um pouco mais ali lento, a Belo Bet, que é um deck muito agressivo, voltou aí pro meta e eu tô jogando com ela ultimamente e vou jogar o Regional agora de agosto com ela também, né? Acho que foi uma das escolhas mais óbvias ali pra mim. Eu não tinha as cartas pra montar nenhum dos Luffys roxo ali, né? Então eu preferi ir jogar contra os Luffys roxos, né? Então eu não pude me juntar a eles, então eu tô indo contra eles. Então vamos jogar de Belo Bet. Deixa eu explicar um pouquinho aqui primeiro a líder, né? Pra quem não conhece, todo turno na sua Activate Main, você pode trachar uma carta do tipo revolucionário, exército revolucionário, da sua mão, e você pode dar mais 3.000 para até 3 personagens do seu campo que sejam do tipo revolucionário ou que tenham um trigger. Então, você vai conseguir deixar 3 personagens seus mais 3.000 de poder. Ou seja, você consegue distribuir 9.000 de poder apenas trachando uma carta da sua mão. Isso é um absurdo, né? Então, vamos ver aqui o que eu tenho aqui nesse deck trazer para vocês. Começando aqui com o básico aqui da Belo Bet, né? Que é o básico de qualquer deck, na verdade. Que são os Searchers. Então, são 4 Belo Bet Searcher aí, que ela vai procurar uma carta do tipo revolucionário ali no top 5. Então, bem tranquilo, o resto você coloca pro fundo. Então, 4 Searchers aí, Belo Bet. Tô usando um Haze Max. Eu usava 2 no deck. Diminui para 1 aí, vi que tava faltando um slot para outras cartas. Então, eu deixo 1. É uma carta aí de custo 1, 2.000 de poder, que na Activate Main você tracha ele, então você joga ele pro seu trash e dá menos 3.000 para um personagem do oponente. Então, às vezes é interessante, para quê? Para você vai conseguir atacar com ele, você dá mais poder para ele, mais 3.000, e consegue atacar, daí depois você consegue trachar ele para diminuir o poder de outro personagem do oponente ali, para utilizar algumas cartas que eu vou mostrar aqui ao longo da decklist, né? Essa é uma delas, que é o Kuma. Um custo 2 aí, que tem 2.000 de poder, mas no on-play você dá KO num personagem do oponente de 2.000 ou menos de poder. Então já é uma carta que comba aqui com o Haze Max, né? Ele reduz o poder e esse dá o KO por poder. E ele tem o trigger, que se o seu líder for multicolorido, né, o caso da Belo Bet, você joga ele em campo. Então é muito interessante os triggers aqui do deck, né? Porque você consegue montar o seu board ali sem gastar dons, né, no seu turno. Você monta o board com o seu oponente te atacando. Temos aqui 4 Inazuma. Então é uma carta que custo 3, 4.000 de poder, que se você tiver um outro personagem de 7.000 de poder no campo, ele ganha Rush. Então é bem fácil, né, você conseguir fazer esse Inazuma ter Rush, né? Então, porque com a habilidade da Belo Bet, você vai subir ali os seus personagens de 4.000, de 5.000 de poder para 7, 8. Então, bem tranquilo
para ele entrar já com rush e atacando no turno que você joga ele. 4 Karazu Blocker, então custo 3, 4 mil de poder, Blocker, e se as vidas somadas sua e do seu oponente for 5 ou menos, ele vai direto para o campo. Então é uma carta que no último semanal que eu joguei me salvou. Eu tava jogando contra a Mari, né? E ela tava de bug. E ela foi me dar. Eu tinha uma vida e ela tinha mais 2 ataques. E eu não tinha, acho que, carta nenhuma na mão. Daí ela me atacou. Eu, com a penúltimo personagem dela, eu olhei assim, vi que era um Karazu Blocker, joguei ela direto pro campo. E ela não tinha mais dom, não tinha mais nada, só tinha um personagem ali para atacar. Daí eu só bloqueei e na volta eu ganhei o jogo. Então é uma carta aí que às vezes vira a partida e as pessoas ficam ali às vezes com medo, né, de bater na Belo Bet, de atacar, por causa de todos esses triggers aqui que traz o deck, né? Mais duas cartas aqui de custo 3. Essa de 5 mil de poder, o Morley. Então, quando ele ataca, se ele tiver 7 mil ou mais de poder, o seu oponente não pode utilizar blocker. Então ele fica imbloqueável ali, vai passar o ataque dele, senão o seu oponente não vai poder bloquear. E ele tem trigger também, que quando ele vem do trigger, você pode trashar uma carta da sua mão e ele vai direto para o campo. Então, mais uma carta aí que vai direto para o campo. Então, por isso que muitas vezes o pessoal prefere starvar, né? O que é starvar? É não atacar a Belo Bet, para não dar esses triggers para ela ou recurso na mão dela. Porque com a habilidade da líder, você basicamente quase todo turno ali, você vai estar descartando carta da sua mão para deixar os seus personagens mais fortes. Então, chega uma hora ali que você fica basicamente sem mão. Então, se seu oponente não te atacar, ele consegue fazer você ficar sem recursos. 4 Lindbergh, é um custo 4, 5 mil de poder, que quando ele ataca, e se ele tiver 7 mil ou mais de poder, eu posso dar KO num personagem do oponente de 3 mil ou menos de poder. Então, outra carta aqui que comba com o Raise Max, né? Então, eu posso diminuir o personagem ali do oponente de 6 mil para 3 mil, trashando o Raise Max, e daí eu consigo dar KO se eu atacar com o Lindbergh, né? E ele tiver 7 mil de poder. Então, uma carta bem interessante aí, o Lindbergh. Principalmente na Mirror. A Mirror, essa carta aqui brilha muito, né? Pra você conseguir tirar os personagens da Belo Bet, né? E aqui vem o combinho que todo mundo mais teme aí da Belo Bet, né? Vou mostrar os dois aqui, até juntos aqui, né? Que é o Ivankov com o Karazu. O que o Ivankov é? Um custo 4, 5 mil de poder. Na Activate Main dele, se ele tiver 7 mil ou mais de poder, eu posso jogar da minha mão um personagem do tipo revolucionário de 5 mil ou menos de poder. Então, se eu colocar 2 dons nele, ou usar a habilidade da Belo Bet para subir ele para 8, ele fica 7 mil, e daí eu posso jogar um Karazu em campo de graça, sem pagar o custo 4 aqui do Karazu. Então eu jogo o Karazu em campo, e o Karazu tem a habilidade de on-play e quando ele ataca. O on-play, você dá menos 1000 para um personagem ou líder do oponente, e quando ele ataca, você faz a mesma coisa. Você dá menos 1000 para um personagem ou para o líder do oponente. Então ele entra e você consegue descer, principalmente o líder, né? Então, se ele está jogando com um líder ali de 5 mil de poder, o líder fica 4 mil até o final do turno. Então, é uma coisa bem forte aí, é uma habilidade bem forte desse Karazu. E os dois combam perfeito ali, né? Vamos para a listinha de 2K Counter aqui do deck. Então, eu estou usando 4 Kumas. Então, 4 de custo, 5 mil de poder. 2K Counter. Se a soma da vida
e do seu oponente for 5 ou menos, no trigger ele vai direto para o campo. Então se ele vier do trigger ali da sua vida e a soma das vidas for 5 ou menos, vai direto para o campo. Bem interessante. Essa carta aqui eu poderia estar usando o Sabo, né? O Sabo Promo lá, que vem naquela pastinha, né? Best Collection, Best Selection, não lembro. Mas aquela carta está muito cara, não consegui comprar também o Sabo ali que vai ser reprintado na PRB. Quando vier a PRB, provavelmente eu pegue a carta e substitua esses Kumas pelo Sabo, né? Mas é uma carta interessante porque o Sabo ele não tem trigger. Então esse Kuma aqui tem trigger, então ele vai para o campo. São mecânicas um pouco diferentes de cada um, mas as duas são bem interessantes para o deck. Koala, também 2K Counter aqui, que comba bem com o Lindbergh e com o Kuma, com outro Kuma aqui, que dá KO dependendo do poder dos personagens do oponente, né? A Koala, ela é um custo 2, 3.000 de poder, 2K Counter, e no on-play dela, se o seu líder for revolucionário, como é a Belobet, você dá menos 3.000 de poder para um personagem do adversário. Então, aí, com essa Koala e o Lindbergh atacando depois, eu consigo dar KO num personagem de até 6.000 de poder. Então, bem interessante. Aqui uma techzinha, muita gente tem um pessoal que não gosta dessa carta na Belobet, mas eu acho essa carta bem interessante, principalmente se o seu oponente resolver te starvar, né? Não atacar a sua vida. Então, com essa carta você consegue comprar ali a carta da sua vida, além dela ter uma habilidade excelente, que é o quê? Você dá KO num personagem do oponente de custo 5 ou menos. Então você consegue se livrar ali de quase todos os blockers ali, que são chatos, que estão no meta aí hoje em dia. Então é uma carta bem interessante. Só que às vezes você tá com ela na mão e você não pode utilizar ela tanto para fazer a habilidade da líder, como para jogá-la em campo, ou usar a habilidade da líder para dar mais 3.000 de poder para ela, porque ela não é do tipo revolucionário, né? E ela não tem trigger, então você não consegue deixar ela mais forte ali com a habilidade da líder. Mas é uma carta bem interessante e é um 2K Counter, então muitas vezes você vai usar ela mesmo como 2K Counter, ao invés de usar a habilidade. Estou usando 3 Ivankov aqui, custo 5. Então esse Ivankov aqui custo 5, 6.000 de poder. No on-play você olha as 3 do topo do seu deck, pega um personagem do tipo revolucionário de 5.000 ou menos de poder e joga direto para o campo. Então você pode ali procurar ali qualquer coisa, como por exemplo, você pode procurar um Ivankov e jogar direto no campo, um Karasu jogar direto no campo. Basicamente todas as cartas do deck, acho que tirando só a última carta que eu vou mostrar aqui, que é a Koala, né? Então, e o Zeus, que também não é revolucionário. É uma carta muito legal, então imagina, você jogar esse Ivankov aqui, conseguir achar um outro Ivankov, porque esse Ivankov você pode jogar o próprio Ivankov com ele, né? E daí com esse Ivankov aqui, você joga um Karasu. Então, com 5 dons aqui, você vai ter feito 13 dons. Então, é um combo aí bem interessante aí pro deck. A última personagem que eu tô usando é a Koala aqui, de custo 6, 6.000 de poder. Ela é blocker e ela tem uma habilidade que é incrível para Belobet, que é o que? Você vai comprar a carta do topo ou do bottom da sua vida, então você decide ali se você vai pegar do fundo ou do topo, colocar na sua mão. Depois que você fez isso, você joga um personagem em campo da sua mão de custo 4 ou menos no campo. E se você jogar esse personagem no campo, você ainda compra uma carta do topo do seu deck. Então uma carta que te dá 2 cartas na mão ali e um personagem no campo. Então é uma carta bem interessante, muito boa, além dela ser blocker, né? E 6.000 de poder, que é bem interessante. E por final, o Stage aqui da Belobet,
que é o jeito que você vai ter ali para filtrar a sua mão. Se você tá com uma mão muito ruim, tá sem counter, ou não tá achando as peças ali que você precisa para aquela matchup específica, com o Stage você filtra ali a sua mão, porque ele é um custo 1 ali, que na sua Activate Main você tracha uma carta da sua mão, não precisa ser revolucionário, não precisa ser nada, então você pode trachar os Zeus, por exemplo, trachar alguma carta que não tem counter, que está ali na sua mão, que não vai ser útil durante aquele jogo, e você olha o top 3 do seu deck e pega uma carta do tipo revolucionário e coloca na sua mão, e o resto vai para o fundo. Então é bem interessante. Eu estava rodando 4 stage, diminuí para 3 e acho que vou manter essa lista assim para jogar o regional agora de agosto. Então é isso aí pro meu deck da Belobet, né? Então falando um pouco aí para vocês das matches, né, e como foi mais ou menos essa Treasure Cup. Foi um torneio de 8 rodadas, né, suíço, não tinha top cut. Então é um torneio um pouco mais difícil para Belobet, porque se você pegar uma partida ruim ali para você já não tem mais chance de ganhar, né? Então, por exemplo, se você pegasse um bug ali, já complicava um pouco a sua chance de ser campeão. Eu consegui esquivar dos bugs, tanto no regional quanto na Treasure. A primeira match eu comecei ganhando de um Snake Man. Eu tinha jogado contra vários Snake Man no regional no dia anterior, e eu tinha perdido acho que para 2 e ganhei acho que de 3 ou 4. Então eu já tava com aquela match bem fresca ali na cabeça, então foi uma partida tranquila para mim. Na segunda rodada eu enfrentei o Thiago Almeida lá da Clube TV. Foi bem legal, eu tirei uma foto lá, postei no Stories para vocês. Então, foi uma Mirror de Belobet. Eu odeio jogar Mirror. De qualquer deck que eu esteja jogando, eu não sei jogar Mirror, basicamente. Mas foi um jogo bem disputado. E o Thiago levou aí na segunda rodada. Então, já acabou ali com a minha chance ali de ser campeão do torneio. Mas eu não desanimei. Como no primeiro dia, no regional, eu tinha perdido as 2 primeiras rodadas e fiz um comeback ali, fiquei 6/3 no regional, eu falei, na Treasure dá também pra voltar. Então dá pra pegar uma posição legal, mesmo perdendo aqui logo na segunda rodada, né? Então, continuei. Na terceira rodada eu joguei contra um Smoker vermelho e verde. Então, venci aí, é uma partida relativamente tranquila se vier tudo certinho para você. Uma partida relativamente boa para Belobet. Na quarta rodada, enfrentei uma Yamato, que é uma partida que eu não gosto. É uma partida meio 50-50, eu acho. Eu acho que depende muito do que vem na mão da pessoa. Se você vai conseguir uma mão legal, se a Yamato vai vir com tudo certinho ali para ela, se a Beth também. Eu consegui ganhar no dado essa partida. Então eu consegui na curva certinha da Belobet e na par. E foi tudo perfeito. O meu adversário, ele até depois ele percebeu que ele cometeu um erro ali, né? Porque ele no segundo turno, para dar o banish, ao invés de ele descer a Onami, ele desceu a Izo, né? Então foi uma misplay dele ali. E ele veio com 8 banish e eu tinha 2 2K counter na mão. Se eu tomasse aquele double attack banish, a partida ia complicar demais pra mim. Então eu consegui segurar ali. Foi uma partida bem legal que eu consegui levar. Na quinta rodada eu tava já ali, voltei para as mesas altas ali e fui jogar contra, era uma pessoa do Equador, não me lembro o nick, e era outro Smoker verde e vermelho. E foi uma partida bem difícil, que eu tive que pensar demais ali para jogar. Não foi uma partida que eu fui só vida. Foi uma partida mais cadenciada ali, que ele conseguiu fazer dois Smoker, que é aquele que dá banish. Então eu tive que ir pro board dele, porque senão aquilo ia me trazer problemas ali, se ele conseguisse bater na minha vida com banish.
Então foi uma partida bem truncada que eu consegui levar e fui pro intervalo 4/1, né? Então o sonho ali do 7-1 tava vivo e eu poderia ainda conseguir um top 8, né? Depois do intervalo eu voltei e eu peguei uma match que eu simplesmente não tô conseguindo lidar tão bem. Nos semanais eu até tô indo bem nela, mas no regional eu acho que eu perdi todas as partidas que eu joguei. Eu joguei acho que 3 partidas contra Luffy verde e roxo, e as 3 eu não consegui me dar bem. Algumas porque realmente eu comprei muito mal, mas essa daí foi uma partida também bem disputada ali, mas eu tive que virar no board dele, porque ele conseguiu fazer o board muito rápido, e a partida ficou bem estranha. Era um chileno. Então perdi logo na volta do intervalo e fiquei 4/2. Daí a única chance ali para conseguir pegar um top legal seria vencer as 2 últimas. E por muita sorte, nas mesas ali de cima tinha muito Luffy Snake Man, o azul e roxo. E as 2 últimas partidas minhas foram contra Luffy azul e roxo, e essa match tava bem tranquila mesmo pra mim, e eu ganhei as 2 últimas, fiquei 6/2 aí com a bet e consegui pegar um top 32, fiquei em 25º na classificação geral. E pô, foi o meu primeiro top alto aí, que eu consegui ganhar uma carta aí especial, né, de regional Treasure, essa no caso da Treasure. E é uma carta bem especial aí, principalmente que é uma carta que roda no deck do Kobe. Então eu tava querendo muito ganhar alguma dessas cartas. E foi isso. Foi uma experiência muito legal. Treinei muito, joguei muito com a BeloBet antes do regional. Não treinei tanto no simulador em si, mas eu fiquei jogando muito semanais e tal. Mas nas 2 últimas semanas anteriores ao regional, eu rushei bem ali as partidas no simulador, na Ranked. Então aconselho vocês, sempre que for jogar um torneio grande, né, vá no simulador e jogue muito, uma semaninha antes ali, pelo menos, para você se acostumar com as matches que você pode encontrar. Agradecer aí ao pessoal que joga aqui nas lojas que a gente frequenta aqui em Campinas, né, na Cripto Arcana, na Barão Geek House, principalmente, que são parceiras aí do canal. Toda a comunidade aqui de Campinas. Temos jogadores muito bons que pegaram top no regional e na Treasure. Então é bom sempre estar jogando com jogadores bons, né? Então isso aumenta o nível. E é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta aí como foi a sua Treasure, o seu regional, o que você achou. Compartilha o vídeo, deixa o like e até a próxima, pessoal.